Olá, seja bem-vindo ao canal de Vinícius e Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, o Padre do Evangelho Eterno. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like, convide seus amigos a se inscrever no canal, ajuda a divulgar a doutrina de Deus, que ensina corretamente como Deus pede aos seus filhos. Compreende da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista próximo à sua residência. Participe das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário, deixado por ele princípio sagrado, Oswaldo Polidori em sua última encarnação, que está sendo lido nos Núcleos Divinistas esta semana. Faremos alguns comentários sobre o boletim e depois faremos a leitura do mesmo. A única religião que Deus pede aos seus filhos é viver os 10 mandamentos da lei de Deus, ser um bom irmão do seu irmão e cultivar os dons santamente, para que jamais falte a consoladora revelação. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado o princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Uma só é a religião, viver os 10 mandamentos. Uma só é a suprema ordenança divina, e com a sua vivência findarão todos os crimes e imoralidades entre irmãos. Essa única religião determinada por Deus começa a ser entregue em determinado tempo da escalada evolutiva de uma humanidade planetária. Depois passa a ser vilipendiada, atraiçoada por homens fabricantes de todas as marcas de safadezas ditas religiosas, clericais ou não clericais. E muito mais tarde, depois das mais terríveis ou sofridas experiências humanas ou cataclismos apocalípticos, virá a ser a reconhecida única religião determinada por Deus, o princípio único, espírito e verdade, ou primeiro estado, gerador de 2 universos, o anímico e o cósmico. Chegou para a humanidade terrestre, constituída de encarnado e desencarnado, o tempo em que, depois das mais profundas e necessárias faxinas punitivas, começará a vigorar a religião de Deus, que é cada um dos filhos de Deus fazer apenas questão de viver os 10 mandamentos, a chave de todas as chaves de comportamento. E como as falsidades religiosistas, clericais e não clericais, fincaram suas raízes infernais no seio da humanidade terrícola, uns e outros, vendedores e compradores de falsidades, em nada terão vontade de abandonar suas manias infernais. Eis que as necessárias profundas reciclagens de comportamento espiritual só poderão vir através das mais profundas angústias. É isso que foi previsto no sermão profético e no Apocalipse. Soberana é a lei de Deus, a única religião. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Exemplar de comportamento é um enviado inconfundível, que chega no momento exato, e por dar testemunho fiel é perseguido e martirizado por homens perversos, que se dizem ministros de Deus, o princípio. Esse Cristo modelo de conduta foi Jesus, e vos entregou o testemunho total sobre a lei de Deus, a religião única.
Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o meu mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Tendes aí um informe sobre a religião de Deus, que é a lei moral a ser vivida, e o testemunho dado sobre isso, dado pelo verbo modelo de conduta, que foi martirizado por ser testemunha fiel e verdadeira do desígnio divino. E como deveis a vós próprios o dever de respeitar a verdade, procurai na Bíblia profética os informes sobre a graça do fator intermediário, o mediunismo dado por Deus, o princípio. Porque entendam bem, se tirarem da Bíblia profética os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidade, e os anjos ou espíritos comunicantes, tirarão da Bíblia os instrumentos usados por Deus e por seus emissários, por onde ou por quem vieram os informes bíblicos. A Bíblia profética, que é a judeu-cristã, contém 77 textos, que ensinam sobre a graça do mediunismo, que adverte, ilustra e consola, em virtude de ser o fator intermediário entre encarnados e desencarnados. Os textos que apresentamos falam por inteiro sobre a graça que tira a orfandade do mundo, como o Cristo exemplar a qualificou. Procure estudar os textos seguintes, porque vos chegou a hora de profundos ajustes de contas. O maravilhoso intermediário, resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carisma ou mediunidade, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos no céu. Mateus 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo de potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado ante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arroques de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado,
mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Sobre a religião única, que é a lei de Deus a ser vivida, e sobre o Cristo exemplar de comportamento, e sobre a graça do mediunismo, o fator intermediário, é o que acabaram de ler. Leia agora como o Cristo exemplar falou e fala dos padres, os eternos corruptores de tudo, quanto Deus tem enviado de ensino e de graças. Como Jesus tratou os padres: ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais na porta do templo da verdade. Não entrais e não permitiais a entrada dos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais o matareis, e por todos esses crimes respondereis. Apesar de todas essas diretas e frontais advertências contra os eternos corruptores das verdades doutrinárias vindas de Deus, também mais uma vez viriam os fabricantes de corrupções, e de fato vieram, por meio da besta apocalíptica e do falso profeta, como bem assinala o livro da Revelação, ou Apocalipse. No capítulo 13, de Roma, em 303, o Império Romano, através de Constantino Cloro I, impôs o primeiro edito, atraiçoando tudo quanto Deus entregou até a passagem de Jesus pela carne. Estudem bem o que vai no Apocalipse, sobre a besta e o falso profeta, as falsidades que tomariam o lugar dos ensinos e das graças de Deus. Contrariando a lei de Deus em tudo e fazendo de Jesus o rótulo de todas as traficantes idólatras e politiqueiras, e chamando a graça do mediunismo de coisa do diabo, a besta apocalíptica obrigou a humanidade a cometer todas as modalidades de erros e blasfêmias, isto é, obrigou a criar o terrível karma negativo, que ao findar do segundo milênio imporá aos terrícolas os mais trágicos expurgos, os que virão dos armamentismos humanos e também oriundos das terríveis e flagelantes alterações da natureza. É a justiça divina figurada no Apocalipse como a vara de ferro, limpando tudo, para que posteriormente os que vierem a merecer a terra dos futuros ciclos adentrem um período chamado um novo céu e uma nova terra. Como Jesus não veio para dizer tudo sobre o divinismo, Deus o fez entregar o aviso. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O restante dos informes viriam antes do findar o segundo milênio, tal como está registrado no Apocalipse. Na Vulgata, alterar a ordem numérica dos capítulos do Apocalipse, mas lendo nesta ordem 12, 19, 14, 21 e 22, terei os informes necessários sobre o Evangelho Eterno e muitos outros fatos a terem cumprimento. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial. Defende desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como um uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmo ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é a essência divina,
luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido, em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Todos os demais informes prometidos por Deus no Apocalipse estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Mas entendam, depois das faixinhas apocalípticas, com a entrada no período um novo céu e uma nova terra, cada filho de Deus saberá que a religião única é viver a lei de Deus entre irmãos. Assim no boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação neste planeta. Oração aos pretos velhos. Ao sagrado princípio doutor invocamos, do mais íntimo de nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativa, constituirá a barreira contra o mal em qualquer sentido em que se apresente. Venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado a refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinar das altas esferas da vida, que as legiões de índios simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem, pelo bem, pelo progresso no seio do amor que tenha de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades, para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade, e que nesta hora cíclica, em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos humildes e bondosos, tão ligados aos que peregrinam a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem, a bem da moral, do amor e da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora dessa ordem doutrinária não há evangelho. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, agradecemos a todos que nos acompanham pelo canal, com a leitura dos boletins. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim.